bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por ouvir o programa Hora de Estudo Bíblico. Que a Palavra de Deus traga encorajamento espiritual para você hoje. Olha, se puder, faça uma pausa aí nos seus afazeres e ouça o programa Hora de Estudo Bíblico. Recomende aos seus amigos, recarregue as suas baterias espirituais e alimente-se da Palavra de Deus. Pois bem, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Mas antes de continuarmos, vamos orar. Querido Pai, agradecemos por Tua Palavra. Usa, Senhor, para encorajar e fortalecer ao enfrentarmos as forças inimigas neste dia. Queremos viver uma vida de vitória em meio a este mundo que não valoriza as coisas espirituais. Opera, Deus, na vida daqueles que estão doentes, daqueles que estão fracos e desanimados, daqueles que estão passando por provas difíceis. E se alguém que está escutando este programa e ainda não te conhece, que ele possa confiar em Cristo Jesus como seu Salvador. Oramos hoje por salvação. Senhor, oramos em o nome de Jesus. Amém. Com suas Bíblias abertas na Epístola de Paulo aos Filipenses, vamos continuar com o capítulo 3, versículo 10, onde Paulo diz: para conhecê-lo, para conhecer a Cristo. E o que significa isso? Ele não conhecia Cristo? Ele não foi salvo na estrada de Damasco, de acordo com Atos 9? Sim, claro que sim, mas ele está falando aqui de conhecimento de Cristo de uma maneira que muitos cristãos desconhecem. Essa palavra conhecer tem a ver com conhecer por experiência. A aspiração e objetivo de Paulo era conhecer o Senhor Jesus por experiência, identificando-se com Cristo e sendo semelhante a Ele. Trata-se da melhor forma de conhecimento. A experiência é o melhor professor. É bom ouvir sobre Jesus, mas é muito melhor conhecer a Cristo através de uma experiência viva, além do conhecimento superficial. O conhecimento de Cristo, que é obtido pela leitura de um livro ou ouvindo um sermão, nunca pode satisfazer uma pessoa em busca de algo como o que Paulo está procurando aqui em Filipenses 3:10. Conformar-se com Cristo era o objetivo de Paulo, e ele não se contentava com pouca coisa. Ele queria ter um contato pessoal com o Senhor, não um conhecimento intelectual, mas sim o que o Senhor tinha em mente quando orou em João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Não se trata de conhecer algo a respeito de Deus, mas sim de conhecer a Deus. Não se trata de conhecer a respeito de Cristo, mas conhecer a Cristo. Às vezes me pergunto se conhecemos muito sobre Cristo enquanto que temos pouco conhecimento através da experiência do próprio Cristo. Eu conheço o presidente do meu país e sei muito pouca coisa sobre ele. Aqueles que não gostam dele têm sempre algo ruim a dizer, e aqueles que gostam também. Mas veja, há uma diferença entre o conhecimento superficial e o conhecimento experimental e pessoal. O que exatamente Paulo procurou conhecer melhor em Cristo? 3 coisas. Primeiro, o poder da ressurreição de Cristo. Paulo não está pensando sobre a ressurreição histórica de Cristo, nem está pensando em sua própria ressurreição após a morte. Devemos ter em mente que Paulo não está buscando conhecimento histórico e sim o pessoal. A princípio, pode parecer que Paulo não estava sendo lógico em seu pensamento. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte. Ressurreição, sofrimentos e morte. Alguém aqui poderia dizer que eles estão na ordem errada. A ressurreição não deveria estar em primeiro lugar? Não deveria ser sofrimento e morte e depois ressurreição? Bem, se Paulo está falando histórica e cronologicamente, então sim, a ordem estaria errada. Mas amigos, não há nenhum erro aqui, porque Paulo estava falando do próprio ponto de vista da experiência. Ele não está falando histórica e cronologicamente. A experiência cristã começa com o pecador arrependido, experimentando o poder da ressurreição, na regeneração, na salvação. Através de todo o Novo Testamento, a conversão é descrita como a experiência de passar da morte para a vida, como João 5,24 diz.
Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. No momento em que o pecador crê e confia em Cristo, ele nasce de novo e passa da morte espiritual para a vida. João 11:25 diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em Efésios 2:1, Paulo diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Todo homem natural é espiritualmente morto. O primeiro passo na experiência cristã é, então, receber nova vida, ou seja, nascer de novo. Jesus disse: Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso é uma necessidade absoluta. Talvez alguém pergunte: por que eu tenho que nascer de novo? Amigos, todos devem nascer de novo espiritualmente para receber a vida espiritual. Olhe para este texto em Romanos 10, começando com o versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crer para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Creia em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e serás salvo. O que há de tão importante nisso? Bem, de que nos serviria um Cristo morto? Suponhamos que Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos. Por que confiar nele? Por que pregar sobre ele? Se Jesus está morto, eu não o adoraria, não o serviria, não gastaria minha vida inteira falando, pregando e ensinando sobre Cristo e sua palavra? Você crê que a ressurreição de Cristo é básica para a nossa fé cristã? Quando um pecador é salvo, passa da morte espiritual à vida pelo poder do Cristo ressurreto. O estado do homem natural é de morte espiritual, e só o poder do Cristo vivo pode dar vida espiritual. Somente podemos ser salvos se crermos naquele que ressuscitou Jesus dos mortos. Romanos 4:24. Agora, como dissemos, Paulo já era salvo quando escreveu aos Filipenses. Mas deixe-me perguntar, em que nível Paulo queria conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição? Bem, eu creio que posso lhe dar uma boa resposta. A vida cristã não começa somente quando o pecador arrependido recebe a vida do Cristo ressurreto, mas continua da mesma forma. Somos sustentados pela mesma vida que nos salvou. Em Efésios 1, de 18 a 20, lemos: Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. O mesmo poder divino que foi necessário para ressuscitar Cristo dentre os mortos é usado por Deus para a salvação das almas perdidas. Nós somos muito fracos para enfrentar os conflitos da vida. Se quisermos vencer os hábitos pecaminosos e viver em santidade, devemos buscar o poder do Cristo ressurreto. Paulo diz: Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5, versículos 9 e 10. Nós que somos nascidos de novo podemos dizer que somos salvos. Mas somos salvos do quê? Nós fomos salvos da culpa e da pena do pecado. Agora deixe-me perguntar isto. Você está sendo salvo da prática do pecado? Se você é um filho de Deus e vive em pecado, então não está conhecendo o poder da ressurreição de Cristo, dando-lhe a vitória sobre o pecado. Veja, o que eu estou dizendo é que o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus é o poder que opera na vida do crente para dar-lhe vitória sobre o pecado no dia a dia. Este é o poder ilimitado de Deus que está disponível para quem o quiser. Era este poder que Paulo queria conhecer e experimentar. Era isso que ele queria para si. E, amigos, nós devemos desejar o mesmo: o poder da ressurreição de Cristo. Existe uma segunda coisa que Paulo buscava: a participação nos sofrimentos de Cristo. Veja o versículo 10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos. Nós, os cristãos, fomos unidos com Cristo, não só para compartilharmos de sua vida, mas para compartilharmos de seus sofrimentos.
Somos chamados não apenas para desfrutar da nossa salvação, mas também para participar dos sofrimentos de Cristo. Pedro disse em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 13, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Não existe comunhão mais preciosa com a que se tem com o amigo próximo e íntimo em seus sofrimentos. Nós compartilhamos nossa alegria com muitos, mas nossa tristeza é compartilhada com poucos. Quantos de nós temos conhecido a Cristo na intimidade de seus sofrimentos? Eu fui pastor durante 25 anos e as pessoas mais próximas e mais queridas para mim são as que me convidaram para compartilhar de suas dificuldades e sofrimentos, suas dores e seus pesares. De alguma forma, nos aproximamos mais das pessoas assim. Quando me telefonavam às 2, 3 ou 4 da manhã, pastor, algo terrível aconteceu, você pode vir? Eu ia para a casa desta pessoa e ouvia sobre o incidente ou sobre um ente querido que morreu nas primeiras horas da madrugada. Aqueles queridos irmãos me ligavam e me convidavam para compartilhar com eles seus sofrimentos, suas tristezas, suas provações e tribulações. Eu lhes asseguro, amigos, que eu me aproximei tremendamente dessas pessoas. Eu agradeço a Deus porque eles me chamaram e lembraram de mim quando tinha uma necessidade espiritual. Alguns de vocês já tiveram a mesma experiência. Bem, é disso que Paulo está falando aqui. Agora, os sofrimentos de Cristo não significam sua agonia e dor física na cruz. Na verdade, seria difícil que Paulo tivesse em mente os sofrimentos do corpo de Cristo na cruz do Calvário ao levar os nossos pecados. Ninguém mais poderia compartilhar esses sofrimentos com Cristo. Creio que as Escrituras nos dão uma diretriz de quais são os sofrimentos a que Paulo se refere quando diz, para conhecê-lo e a participação dos seus sofrimentos. A que você acha que ele está se referindo? Bem, quando Paulo se converteu, nosso Senhor disse, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Atos 9,16. Sublinhe as palavras pelo meu nome. Creio que é possível que elas possam sugerir o sofrimento que Paulo tinha em mente. Sabe, amigo, viver para Cristo exige um preço alto a se pagar. Existem sofrimentos que compartilhamos com o nosso Senhor, tal como ser mal entendido, ser ridicularizado perante o mundo em que vivemos, ou sofrer perseguição, como acontece em muitos países. Tal sofrimento não vem para o crente que está em comunhão com o mundo. O crente que compromete a sua posição em Cristo e tem comunhão com o mundo não vai compartilhar dos sofrimentos de Cristo. Nenhum crente egoísta pode compartilhar dos sofrimentos de Cristo. Creio que Paulo deve ter analisado bem as consequências por desejar tal experiência. Conhecer a Cristo em seus sofrimentos. Por quê? Porque isso significava suportar o opróbrio pela causa de Cristo. Muitos de nós gostaríamos de participar com alegria das bênçãos de Cristo. Mas quantos de nós querem se regozijar nos sofrimentos de Cristo? Alguma vez você já orou a Deus e pediu pelo privilégio de conhecer a Cristo em seus sofrimentos? Não conheço nenhum crente que ore desta maneira e confesso, eu tampouco faço isso. Eu nunca disse, Senhor, faz de mim um participante com Cristo em seu sofrimento. Nosso Senhor sofreu em sua alma quando chorou por Jerusalém. Seu coração se partiu quando viu as multidões como ovelhas sem pastor. Essa angústia constitui uma grande parte do sofrimento de Cristo, e era este sofrimento que Paulo queria experimentar. Alguma vez você já teve esse desejo em seu coração? Ninguém pode participar dos sofrimentos de Cristo se não tiver experimentado o poder da sua ressurreição. Todo esforço humano não se compara ao sofrimento e à vergonha que Cristo carregou. Na verdade, somente quando experimentamos a comunhão dos seus sofrimentos é que podemos ter certeza de conhecer algo sobre o poder da sua ressurreição. Nossa crença na ressurreição literal de Cristo não foi concebida apenas para nos garantir uma futura ressurreição. Creio que o poder da ressurreição de Cristo é essencial para a experiência cristã nesta vida. Esse poder em nós nos permite conhecer a Cristo na participação dos seus sofrimentos. Aquele que não conhece a Cristo na comunhão dos seus sofrimentos não está pronto para servir. Nosso Senhor tomou forma de servo e estava disposto a ser rejeitado pelo mundo. Ele pagou o preço necessário para poder ser servo de todos. Agora eu devo me perguntar, quero me unir a ele em tal experiência ou vou seguir o exemplo da maioria que serve à sua própria conveniência? Amigos,
É duvidoso que o poder de Cristo ressurreto tenha renovado completamente o coração de uma pessoa que não tem o desejo de participar dos sofrimentos de Cristo. Que lição Paulo dá para as nossas vidas? Aqui temos um homem pedindo para compartilhar dos sofrimentos de Cristo. Precisamos dessa compaixão de Cristo quando olhamos para o mundo que está morrendo sem o Salvador. Esse era o desejo de Paulo, fazer parte dos sofrimentos de Cristo. Eu espero que esse seja também o seu desejo ao enfrentar um mundo que não conhece a Cristo. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa hoje. Nós vamos continuar com esta série e espero que você participe ouvindo no próximo estudo. Que Deus o abençoe. Muito obrigado por ouvir e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.